Bom dia, turma! Estamos iniciando a nossa terceira semana de atividades remotas e nós vamos iniciar o nosso primeiro conteúdo do nosso livro didático. Então, o assunto da semana nós vamos estudar por várias semanas, certo? Porque é um assunto um pouco extenso e a gente vai começar hoje com a introdução. O nosso assunto é sobre célula. Sobre célula. Não sei se você já ouviu falar sobre esse assunto, mas as células, elas são muito importantes. Primeiro, porque ela forma o nosso corpo, forma o nosso organismo, pelo fato da formação do nosso organismo, a formação de toda a funcionalidade do nosso organismo dá-se através das células. Então, é uma peça fundamental na estrutura do teu corpo, no funcionamento do teu corpo, certo? E na questão estrutural do teu corpo. Então, gente, as células, elas são as menores unidades do nosso corpo. Como assim, professora? Elas são muito pequenas que a gente não consegue enxergar através do nosso olho. Então, são muito pequenininhas essas células e elas vão se juntando uma a outra e formando os tecidos, formando os nossos órgãos, né? E aí ela desempenha diversos papéis no nosso organismo, né? Para que o nosso organismo trabalhe de uma forma vital, né? De uma forma saudável. E aí, gente, as células, né? Elas podem ser de várias formas, elas podem estar em grupos diferentes. E é justamente nessa primeira aula que a gente vai entender isso, né? A célula, ela possui uma estrutura básica. E como é a formação dessa estrutura básica, professora? Bem, ela possui 3 partes básicas que você vai encontrar em qualquer célula, que é um núcleo, certo? O núcleo é uma partezinha central da célula e lá dentro desse núcleo vai estar guardado um material genético. E o que é isso, professora? É o nosso DNA. É aquilo, certo, que a gente herda dos nossos pais, na hora da formação, né, lá na gestação da nossa mãe, quando a gente está em processo de formação. Então, o núcleo, ele é a parte central da célula e dentro dele tem o material genético que a gente chama de DNA, certo? Então, esse material que você tem aí nas tuas células, você vai certamente, futuramente, passar para os teus descendentes, né? Passar para os teus filhos. E assim por diante, os teus filhos vão passar para os filhos deles. E assim a herança genética vai sendo passada de geração em geração. Então, qual é a função do núcleo, professora? O núcleo é uma estrutura central e que protege, né, o nosso DNA, que guarda o DNA, que guarda o material genético. Então, a função do núcleo é essa. É estar lá protegendo e guardando o nosso DNA. Mas na célula não tem só núcleo, tá, pessoal? A célula também é formada por uma membrana plasmática. E o que é isso? A membrana plasmática é isso. Ela é uma membrana, o próprio nome já diz, ela é uma borda, né? Ela é uma membrana que protege toda a célula. Então, qual é a função da membrana? A membrana, ela tem uma função de seletividade, ou seja, ela permite ou não permite entradas de substâncias, de nutrientes, né, dentro da nossa célula. Então, o que é que ela faz? Ela é tipo uma porta, a membrana é tipo uma porta. Então, ela quer, vamos supor, água. Então, ela abre, né, porque ela precisa desse mineral, que é a água, para a célula funcionar bem. Então, vamos supor, ela não quer, vamos supor, um lipídio, que é uma gordura. Então, ela se fecha. Então, a membrana, ela tem essa função de proteger toda a célula daquilo que entra e daquilo que sai, certo? Então, ela tem essa função de seletividade, selecionar aquilo que entra e selecionar aquilo que sai de dentro das nossas células. E, por último, como estrutura básica, nós temos o citoplasma. O citoplasma é justamente um espaço que fica entre o núcleo e a membrana plasmática. O citoplasma, na verdade, ele é um espaço, certo, que a célula possui
para poder receber outras estruturas, outras organelas que a gente vai estudar mais na frente. Porque a célula não só possui 3 partes, né? Essas 3 partes que eu acabei de falar para vocês, pessoal, elas são as 3 partes básicas que vocês vão encontrar em qualquer estrutura celular, certo? Então, o citoplasma, ele é como se fosse um espaço que vai receber, que vai armazenar, né? Que vai dar lugar a outras organelas que as células possuem, que a gente vai estudar mais lá na frente, certo? E aí, o citoplasma é um espaço aquoso, é um espaço onde a gente vai encontrar líquidos, água, nutrientes, né, proteínas, nesse espaço aí do citoplasma. Mas, na verdade, a função do citoplasma é essa, é de aderir às organelas da célula, certo? Então, eu citei para vocês 3 estruturas básicas e a função de cada uma delas. Toda e qualquer estrutura celular tem núcleo, citoplasma e membrana plasmática, certo? Aí, outras informações importantes para vocês, prestem bem atenção. A célula, eu já falei no início, ela não é vista através dos nossos olhos. Ela precisa do auxílio de um microscópio, de uma lente de aumento, para a gente poder visualizá-la, certo? Então, graças ao avanço da ciência, da tecnologia, que através dos microscópios a gente consegue hoje ver o avanço das doenças. Então, é necessário de um microscópio, de uma lente de aumento, para a gente poder ter acesso, né, a informações das nossas células. Outra coisa, as células, pessoal, elas podem ser de várias formas, né? Nós temos, não é formas, desculpa, de vários grupos. Por exemplo, nós vamos ter as células das plantas, que se chamam células vegetais. Nós vamos ter a célula animal, certo? Que é a nossa célula, a célula dos animais, dos bichos de estimação que vocês têm, dos animais em gerais. E as células das bactérias, as células dos fungos. Então, nós vamos ter vários grupos, porém, o que eu tô querendo que vocês entendam nessa primeira aula, todas essas células, todos esses grupos, eles possuem essa estrutura celular que eu falei. Núcleo, membrana plasmática e citoplasma, certo? As células também, alguns organismos, eles só possuem uma única célula. Esses organismos, eles podem ser chamados de seres unicelulares. Por que unicelulares? Uni vem de um, porque são aqueles organismos que possuem apenas uma única célula, certo? Temos também, pessoal, organismos que possuem mais de uma célula. Esses organismos são os organismos pluricelulares ou os organismos multicelulares. Múltiplos de muito. São aquelas estruturas mais complexas, as plantas, os animais, certo? Que são estruturas que possuem muitas células. Eu posso até dizer a vocês bilhões, trilhões de células, certo? Então, essas são as informações iniciais da nossa aula que vocês precisam saber. Outra coisa, viu, gente? Todo e qualquer ser vivo, possui células,